Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu pretendo fazer uma análise objetiva, mas bem ampla, a respeito da guerra que ora está acontecendo em Israel. Fique comigo. Eu quero ir direto ao assunto, mas lhe peço que, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe e, se você gostar do meu canal, claro, inscreva-se, porque isso nos ajuda bastante. Nosso objetivo é crescer cada vez mais e atingir mais pessoas. Bom, nós vamos falar sobre essa guerra de Israel que pegou a todos de surpresa. No sábado passado, houve ali um ataque terrorista sem precedentes no sul de Israel, a partir ali da faixa de Gaza. Estava havendo ali próximo uma rave, muitos jovens ali dançando, se divertindo, e houve um ataque sincronizado por ar, por terra, por mar, e os terroristas foram matando pessoas, sequestrando jovens, crianças, matando famílias, invadindo quibutzes, matando idosos, e foi uma mortandade muito grande, algo terrível. As imagens estão todas aí, e eu peço até que você, meu irmão, minha irmã, não compartilhe os vídeos feitos por terroristas, porque o que eles mais querem é isso. Eles querem que se dê publicidade aos seus atos, que são considerados heróicos, em nome de Alá, porque eles estão aí a serviço, né? Segundo eles, estão fazendo a jihad e matar inocentes. Para eles, infelizmente, é um trunfo, porque são grupos terroristas. Mas eu não quero falar desses assuntos tão tristes, eu quero falar, na verdade, de uma maneira mais ampla sobre esta guerra e explicar do ponto de vista profético, escatológico, que alguém quer fazer uma associação quanto a isso. E aí eu recebi várias perguntas ontem no meu Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas para responder sobre isso e, para minha surpresa, há muitas pessoas associando o que está acontecendo com as profecias e vieram dezenas de perguntas. Eu até interrompi a caixinha, guardei as perguntas e prometi fazer este vídeo para responder a maioria das perguntas. Algumas eu vou juntar porque são parecidas ou tratam de assuntos comuns. Mas antes de eu responder a essas perguntas, é importante fazer algumas definições e dar um panorama histórico de Israel e por que essa guerra é uma guerra sem precedentes e que assusta. Claro que Israel está reagindo, declarou guerra contra o Hamas, mas nós temos que entender o que é o Hamas e não confundi-lo com outros grupos. Porque, por exemplo, o Hezbollah também já deu um sinal ali de apoio, claro que foi um sinal tímido, lançou alguns morteiros ali ao norte, a partir do Líbano, como que dizendo, olha, eu estou de acordo com vocês, mas não fez um bombardeio mais forte, porque senão receberia uma resposta contundente da parte de Israel. Então, não é que o Hezbollah entrou na guerra junto com o Hamas, mas apenas lançou alguns morteiros, felizmente não houve vítimas fatais, mas foi assim no sentido de apoiar. Só que são dois grupos completamente diferentes na sua orientação, porque o Hamas é um grupo de orientação sunita. Você sabe que os sunitas são mais extremistas, se é que podemos usar esse termo, mais extremistas. Porque quando você fala, por exemplo, de sunita, é bom lembrar que o Estado Islâmico, por exemplo, é sunita. Já o Hezbollah é um grupo de orientação xiita. Não é que eles não sejam extremistas, mas em relação aos sunitas, eles são menos extremistas. Só que o Hezbollah, ele é financiado é muito mais organizado do que o Hamas e é financiado pelo Irã. Então o Hezbollah tem um treinamento melhor e tem um apoio muito mais substancial por parte do Irã, que por sua vez também é parceiro da Rússia. Veja que aí você começa a perceber um cenário preocupante, já que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, na verdade, a Ucrânia
está reagindo. Tem havido até uma reação boa por conta do apoio dos países da OTAN. A China também pode querer aproveitar a oportunidade e querer invadir ali algum lugar, algum território próximo e tal. Então, isso pode tomar uma dimensão inimaginável. Claro que Deus está no controle de tudo. Mas vamos aqui definir rapidamente os atores. Veja, não vamos confundir o Hamas com o Fatah, por exemplo. O Fatah, ou Al-Fatah, é aquele partido que foi fundado em 1959 por Yasser Arafat. Yasser Arafat também participou de atos terroristas e tal, mas em relação ao Hamas, ele é até considerado moderado. Por quê? Na década de 90, sob a mediação de Bill Clinton, por exemplo, dos Estados Unidos, houve ali acordos de paz entre a autoridade palestina e também Israel, representado pelo primeiro-ministro ali, o Yitzhak Rabin. Então, Yitzhak Rabin, que foi morto, inclusive, por causa da sua ousadia de querer negociar a paz com a autoridade palestina, à época chamada de OLP, Organização para a Libertação da Palestina, ali, infelizmente, um extremista judeu acabou matando Yitzhak Rabin. Em 2006, 2007, mais ou menos, entra em cena o Hamas. O Hamas deu um golpe. Alguém fala de eleições, mas a gente sabe que houve um golpe ali e, claro, que o Fatah reagiu. O Fatah acabou ficando com a administração de boa parte da autoridade palestina, que não você sabe, um Estado, né, mas está lutando legitimamente, é bom que se diga, para ter um Estado. Só que o Hamas é diferente. O Hamas, ele acabou dominando toda a faixa de Gaza, que hoje tem ali 2 milhões de habitantes, e o Fatah, ou melhor, o Hamas, tem ali no seu estatuto, por assim dizer, claramente o objetivo que não é a criação de um Estado palestino, mas sim a destruição de Israel. Então veja, por exemplo, o Hamas, que em árabe significa zelo, fervor, entusiasmo, mas é um acrônimo, sobretudo, que significa Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas, como movimento islâmico, palestino, de orientação sunita, tem como lema o seguinte: Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição. Agora note, a jihad, chamada Guerra Santa, é a nossa maior, é o nosso caminho, e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Então veja que eles querem matar ou morrer por essa causa, e o seu objetivo principal é matar, exterminar os judeus. O seu objetivo maior não é o estabelecimento de um Estado, que é diferente, por exemplo, do Fatah. O Fatah, criado por Yasser Arafat, claro, tem como objetivo a criação de um Estado. Só que, no caso do Hamas, que domina a faixa de Gaza, o objetivo deles é exterminar Israel. E o Hezbollah, que em árabe significa Partido de Alá, é uma organização também política, paramilitar, e o pessoal sempre fala disso, tem um braço político, tem um braço social, mas, em resumo, tanto o Hamas quanto o Hezbollah são grupos terroristas, sendo que o Hamas é de orientação sunita e o Hezbollah de orientação xiita. O Hezbollah, um grupo mais organizado, apoiado pelo Irã, só que o Irã que também odeia Israel e quer a destruição de Israel, também tem apoiado o Hamas. Então veja que Hamas e Hezbollah, apesar de representarem seitas que até se contrapõem, né, sunitas e xiitas, eles têm um objetivo comum de riscar Israel do mapa. Bom, a história de Israel, é importante citar aqui também, claro, en passant, especialmente a partir aí você sabe que começa, né? Se desse tempo aqui de explicar, se fôssemos falar, por exemplo, de Abraão até o reino unificado, ali a chamada de Abraão
e Deus queria fazer de Israel um reino sacerdotal, e Israel fracassou, e o reino unificado também se desfez posteriormente com os pecados de Salomão. Deus dividiu o reino, posteriormente o reino de Israel acabou sendo levado cativo lá pela Assíria em 722, depois o reino de Judá também, que durou um pouco mais, mas em 586 foi completamente destruído, o templo foi destruído, mas Deus teve misericórdia, houve a construção do segundo templo posteriormente, no tempo de Zorobabel, Esdras, Neemias, e esse segundo templo, claro, veio a ser destruído no ano 70, e dando um salto na história, nós podemos falar um pouco aqui sobre o longo período após a destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, conforme o Senhor Jesus havia profetizado, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, Mateus capítulo 24. Mas nós podemos falar um pouco aqui, antes de responder as perguntas, sobre o longo período até a criação do Estado de Israel em 1948. Nós sabemos que em 73, depois da destruição do templo e, claro, da destruição da própria cidade, ali em 73, depois de Cristo, se deu o último bastião judeu em Massada, por volta do ano 132, 135, se deu aquela revolta de Bar Kokhba, né, contra os romanos, e, infelizmente, houve ali a derrota total, infelizmente para os israelitas, para os judeus mais precisamente, houve a derrota total e eles, os que sobraram, foram completamente espalhados pelo mundo e a Terra Santa passou então de mão em mão. Então a terra de Canaã, a Terra Santa, Israel, acabou tendo seu nome mudado para Palestina, porque aqueles que assumiram aquele território quiseram apagar completamente a memória de Israel. Então, Palestina, você sabe que é um nome que advém lá de Filístia, dos filisteus, que não tem nada a ver com os moradores que até então estavam ali, que eram os israelitas, que foram espalhados pelo mundo. Só que desde esse espalhamento, claro, os judeus passaram a habitar diversas partes do mundo, mas veja como Deus, ele impôs a mão em favor de Israel, porque Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Muitos povos aí desapareceram, por exemplo, os babilônios, os egípcios. Hoje lá no Egito você tem, na verdade, árabes que habitam o Egito, porque os verdadeiros egípcios, eles desapareceram completamente. Mas Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Não obstante, tenha sido espalhados, os israelitas foram espalhados por toda parte, e Israel ficou ali, aquela região, Jerusalém, mais precisamente, ficou passando de mão em mão. Inicialmente, ficou sob o domínio bizantino, a partir do ano 313, e perdurou isso até 636. Em 614 já tinha ocorrido uma invasão persa, Israel ficou sob o domínio árabe de 639 a 1099. E aí aconteceram várias coisas que não há tempo aqui de eu mencionar, mas depois disso Israel ficou também sob o domínio cruzado, o Reino Latino de Jerusalém, de 1099 até 1291. Em seguida veio o domínio mameluco, entre 1291 e 1596, depois veio 1291 a 1516. Depois veio o domínio otomano, de 1517 a 1917, e então vem aí os primeiros movimentos, nós começamos a ver os primeiros movimentos para a criação do Estado de Israel. Em 1897, quando ocorreu ali o primeiro congresso sionista, reunido por Theodor Herzl, em Basileia, Suíça, quando aconteceu a fundação da organização sionista. A organização sionista, um movimento criado justamente com esse anseio de dar aos israelitas espalhados pelo mundo um lar.
E o lugar escolhido foi justamente a Terra Santa. Israel precisava voltar para a sua terra. Só que naquela ocasião, a terra de Israel, que havia passado de mão em mão, repito, tinha outros habitantes. E havia também uma pequena porção já de israelitas que morava ali, vinha sendo oprimido, né? Então, os 400 anos de domínio otomano findaram com a conquista dos britânicos, em 1917. E ali, Lord Balfour, o ministro das Relações Exteriores britânicos, declarou, em 1917, esse apoio ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Israel, então, passou a estar sob o domínio da Grã-Bretanha, de 1918 até 1948. Então veja, de 18 a 1948. Só que em 1922, com a criação da Liga das Nações, que antecedeu a Organização para as Nações Unidas, a Liga das Nações começou, claro, sem a participação dos Estados Unidos, porque na época Woodrow Wilson, né, que era o presidente dos Estados Unidos, ali com a vitória na Primeira Guerra Mundial, ele tinha grande prestígio, mas ele não obteve aprovação no Congresso americano para ingressar na Liga das Nações, e ele era o principal protagonista. Os Estados Unidos, né, era também o principal protagonista entre as nações, mas com a ausência dos Estados Unidos na Liga das Nações, ela começa muito fraca. Mas teve aí uma importante decisão que confiou-se à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina, que na ocasião tinha 3/4 de área entregues à Transjordânia, ficando ali 1/4 como lar nacional que seria um lar nacional judaico, né? Só que eles estavam sofrendo grande oposição dos árabes que habitavam ali. Então era difícil para eles, mas eles estavam lutando, estavam conseguindo alguns avanços. Só que aí vem a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, durou até 1945, e você já sabe o que aconteceu, infelizmente, 6 milhões de judeus foram mortos em várias localidades, vários lugares da Europa, sobretudo ali na Polônia, na própria Alemanha e na França, em tantos lugares, houve um massacre, o Holocausto. E a partir daí, parecia que a esperança de Israel havia terminado, mas com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, China, com a vitória que eles obtiveram sobre Alemanha, Itália e Japão, então o que acontece? Houve, claro, uma simpatia para com Israel, que sofreu grandes atrocidades durante a Segunda Guerra, e aí decidiu-se, claro, numa Assembleia da ONU, em 1947, presidida inclusive por Oswaldo Aranha, um brasileiro, decidiu-se que haveria uma partilha da terra e que os países que viviam ali na Palestina poderiam, os povos, digo, que habitavam ali a Palestina, poderiam constituir o seu próprio Estado independente. Um Estado palestino e um Estado judeu. Os judeus, claro, ficaram aguardando uma ação mais objetiva da ONU, o tempo foi passando, e quando chegou em maio, ali, mais precisamente no dia 14 de maio, houve uma ação ali objetiva no sentido de estabelecer o seu Estado. Não vamos entrar aqui nos pormenores, que eu quero responder às perguntas, mas o fato é que os palestinos não aceitaram essa partilha. Quando Israel resolveu que ele iria valer-se da resolução da ONU para estabelecer o seu Estado no pedaço de terra que lhe foi confiado, os palestinos, né, os povos árabes que ali habitavam, não aceitaram, os vizinhos também, inimigos dos judeus, não aceitaram, o Egito, a Jordânia, o Irã, o Iraque, etc. E eles, então, resolveram agir
em oposição para destruir completamente o povo israelense que estava ali vivendo na Terra Santa. Bom, e aí vem as guerras, né? Muitas guerras que também não tem como aqui a gente pormenorizá-las, mas há livros que nós podemos indicar que podem ajudar você a compreender bastante isso. Sempre estou cercado de livros. Esse livro aqui é muito bom, O que Devemos Pensar sobre Israel. Tem também aqui o curso Perguntas Escatológicas, que é de minha autoria, um curso CETADV que tem ali uma seção em que eu descrevo, né, todas essas guerras que Israel enfrentou a partir da criação do seu Estado. E a primeira guerra foi justamente a Guerra da Independência. Apenas 24 horas, ou nem isso, menos de 24 horas após a proclamação do Estado de Israel, já houve a primeira guerra, a Guerra da Independência. Veja que os exércitos de Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, dando início a essa Guerra da Independência. Recém-formadas e pobremente equipadas, as forças de defesa de Israel conquistaram ainda, por graça de Deus, realmente foi Deus que interveio, conquistaram uma expressiva vitória depois de 15 meses de combate. Terminada essa primeira guerra, os israelenses concentraram seus esforços na construção do Estado. Davi Ben-Gurion, o primeiro-ministro, e Jaim Neisman, o presidente, ali então iniciaram a reconstrução ou a construção do próprio país. Mas em 1967 veio a chamada Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, novamente deslocando grande número de tropas para o deserto do Sinai, ordenou que as forças de manutenção de paz da ONU se retirassem da área. Entretanto, mesmo com a ajuda militar de Jordânia e Síria, os egípcios sofreram uma humilhante derrota. Vem então 1973. É importante você prestar atenção ao que aconteceu em 1973, a chamada Guerra do Yom Kippur, que na sexta-feira passada completou 50 anos. A Guerra do Yom Kippur significa Dia do Perdão. Ali, Israel foi atacado de surpresa, um dia de festa, e ninguém imaginava que aconteceria isso naquele dia de festa. Pois é, foi o que aconteceu. Egito e Síria atacaram Israel de surpresa, houve a morte de milhares de soldados israelenses, mas Israel reagiu. O exército egípcio atravessou o canal de Suez, as tropas sírias invadiram o planalto de Golã, mas em 3 semanas Israel conseguiu repelir os ataques de forma milagrosa. Havia, por exemplo, nas colinas de Golã, 180 tanques israelenses para enfrentar 1.500 tanques sírios. No canal de Suez havia 500 israelenses para enfrentar 80 mil egípcios. Mesmo assim, em 2 dias, Israel mobilizou seus reservistas, conseguiu fazer retroceder seus adversários e ainda penetrou no território inimigo. Não fosse a intervenção da ONU, o Egito teria uma derrota arrasadora. Mas essa vitória de Israel foi uma vitória que lhe confiou aí um status de potência militar. E nesses 50 anos, desde 1973, Israel só se fortaleceu, teve ali alguns pequenos conflitos e sofreu ataques terroristas, mas a guerra mesmo, de fato, claro, houve outros momentos em que se chamou de guerra, mas a que começou agora parece ser algo de uma proporção muito maior, porque nós vemos que o Hamas está melhor equipado, nós vemos que o Hezbollah pode dar apoio, o Hezbollah que recebe apoio direto do Irã, o Irã que é aliado da Rússia. Então nós vemos que a situação pode piorar. E também há um outro problema nessa questão, que quem está administrando os Estados Unidos que historicamente
é um parceiro de Israel. O presidente que está hoje nos Estados Unidos é considerado um presidente fraco, infelizmente, que não tem ali uma posição mais firme no sentido de defender Israel. Mas nós temos que pensar em tudo isso também do ponto de vista bíblico, o cenário se montando, havendo aí, claro, uma preparação para o fim dos tempos. Claro que nós não vamos relacionar todo e qualquer evento às profecias. Nós, aliás, que somos pré-tribulacionistas, nós sempre vemos o cumprimento profético a partir do arrebatamento da igreja. O que acontece hoje é uma amostra do que vai acontecer futuramente, no período tribulacional, nos eventos realmente que vão acontecer de grande dimensão, como a invasão de Gog, da terra de Magog, como o próprio Armagedon. São eventos guardados para o futuro. Mas há muita gente já querendo forçar a interpretação para hoje. É a isso que eu chamo muitas vezes de escatologia especulativa. Mas vamos responder aqui, eu recebi mais de 15 perguntas e eu vou procurar respondê-las de maneira bem objetiva. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte: qual a razão o calcanhar de Aquiles é Jerusalém? Ela não pode ser dividida entre dois povos? Veja, poder pode. Aliás, era o objetivo da ONU. A resolução da ONU previa uma partilha. Só que os palestinos, os povos árabes que habitavam aquela região, não aceitaram a partilha. E o que eles fizeram? Eles se voltaram contra Israel. Eles quiseram, com a ajuda dos países vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, quiseram destruir Israel. Então, até hoje, eles não obtiveram êxito e até hoje eles não reconhecem Israel como Estado. Tudo seria fácil de resolver se os palestinos reconhecessem que Israel é um Estado, porque eles assumiram o pedaço de terra que foi estabelecido para eles. Claro que nas guerras, Israel, reagindo, ele conquistou terras que depois ele devolveu, outras partes ele ficou um tempo maior, não devolveu porque eram lugares estratégicos, ele podia ser atacado, ele precisava se proteger. Mas Israel sempre esteve disposto à paz, sempre quis negociar a paz, mas da parte dos povos árabes e das nações que apoiam ali os grupos palestinos, não houve interesse em ficar apenas com a parte da terra estabelecida pela resolução da ONU. Eles queriam tudo, sempre quiseram tudo, eles não aceitavam dividir nada com Israel, porque eles têm um ódio figadal, né, de Israel. Uma segunda pergunta: qual o principal fato profético que acontecerá em Israel antes do arrebatamento? Veja, nós costumamos dizer que Israel é o relógio profético, mas isso não vale para o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento ele é iminente. Você entende o que é iminência? Se você não entender, aqui no meu canal eu tenho vídeos que explicam. Mas a iminência é uma doutrina ligada ao arrebatamento que abarca 3 características importantes. Quais são essas? A certeza, a incerteza, parece paradoxal, mas eu vou explicar, e também a ausência de sinais. Certeza do quê? Certeza de que Jesus pode vir a qualquer momento. Essa é a certeza da iminência. Jesus pode vir a qualquer momento. Disso nós estamos certos. Jesus virá. Mas quando? A qualquer momento. Então, iminência fala de uma certeza. Certeza de que Jesus pode vir a qualquer momento. Segundo, fala de uma incerteza. Incerteza do momento exato do arrebatamento. Ninguém pode dizer. Jesus falou daquele dia e hora, ninguém sabe. E a ausência de sinais significa o quê? Nenhum evento profetizado se coloca entre o salvo em Cristo e o momento exato do arrebatamento, como foi nos dias de Noé, disse Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, os levou a todos e não o perceberam. Isso fala de iminência. Iminência. A pessoa vai estar levando uma vida normal. Não precisa acontecer um evento, como alguém diz, não, olha,
o templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém, está tudo pronto, tem lá um instituto do templo e tal, já está tudo preparado, Jesus vai voltar quando o templo estiver de pé. Veja, nós não temos nenhum sinal, nenhum evento que diga que o arrebatamento vai acontecer em tal data, ou próximo de... Não, o arrebatamento ele é iminente. Então a pergunta é, qual o principal fato profético que acontecerá antes do arrebatamento? Não tem mais nada para acontecer. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque é um evento iminente, mas é também um evento desencadeador. Por isso que os sinais eles são indicadores de tudo que vai acontecer a partir do arrebatamento. Mas o arrebatamento em si é um evento sem sinais nesse sentido, porque ele é iminente. Uma terceira pergunta. Dizem que Israel não é mais o povo de Deus, mas Deus zela por sua palavra. Bom, quem diz isso são os teólogos da substituição, porque eles creem que Deus substituiu Israel pela igreja. A igreja está cumprindo o papel de Israel. É uma maneira que eles interpretam, a qual eu considero equivocada, porque a Bíblia deixa claro, quando nós estudamos as alianças bíblicas, que são pelo menos 8, interessante que os teólogos aliancistas, os teólogos do pacto, que subscrevem a teologia do pacto, eles defendem alianças, mas são alianças teológicas, são construções. Mas nós, que somos dispensacionalistas, nós estudamos, sobretudo, as alianças bíblicas. E quando estudamos a aliança abraâmica, por exemplo, a aliança davídica, a nova aliança, nós vemos que Deus estabeleceu uma aliança perpétua com Israel. Então Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. E a aliança que Deus fez com Abraão envolve 3 aspectos. Envolve terra, envolve descendência e envolve bênção. No que tange a terra, por exemplo, Israel nunca ocupou toda a terra, desde o Egito até o Iraque atual. Israel nunca ocupou esse espaço de terra. Mas isso vai acontecer no milênio. No milênio, Deus vai cumprir o que prometeu. Então, a igreja não substitui Israel. É um equívoco, penso, dizer que a igreja substitui Israel. A igreja, claro, ela ocupa no plano missiológico de Deus, a chamada Missio Dei, a igreja ocupa um espaço, que a igreja está cumprindo uma missão centrífuga. A igreja é, de certa maneira, também um reino sacerdotal, porque Pedro até falou, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja ela está cumprindo o seu papel espiritualmente falando, está levando o evangelho a muitos, a todo mundo, né, como Jesus ordenou, mas Israel ainda vai ter, claro, o remanescente israelita vai ingressar no milênio e Deus vai cumprir aquilo que prometeu no milênio. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, de Sião partirá a lei e tal. Então Deus vai cumprir. O templo estará de pé no período do milênio. Debaixo do templo vão brotar águas que vão revitalizar toda aquela região ali do Arabá, em torno do Mar Morto. Hoje tem ali algumas amostras do que Deus vai fazer, os bolanes, que alguém já está se precipitando, dizendo, olha, a profecia está se cumprindo. Não é o cumprimento. Ali é uma amostra. O cumprimento vai ser no milênio, e não vai ser alguns pequenos, não vão ser bolanes. Na verdade, vai haver uma floresta ali em redor, vai haver uma revitalização total daquela área. Outra pergunta, pode falar dos teólogos antes de Darby, que defendiam a importância de Israel no plano profético? Veja, é difícil falar de todos os teólogos, mas houve muitos. Você ler essa obra aqui, ó, que é uma obra formidável, de William Watson, Dispensacionalismo antes de Darby, da editora Carisma, você vai ver, ele enumera ali, desde Teodoro Beza, né, que é um reformador, ele vai citando nomes no século XVI, no século XVII, John Bale, John Fox, aquele autor do Livro dos Mártires, Edmund Bunn, Franz Ketch, Thomas Drexel, tomei nota aqui de alguns nomes,
Hugh Broughton, Stephen Spector, Thomas Brightman, Joseph Mead, Fletcher, Henry Finch, John Archer, James Ussher, aquele famoso da cronologia, né, de James Ussher, e assim por diante, Thomas Goodwin. Veja, tanto James Ussher como Thomas Goodwin, inclusive, eram teólogos da Assembleia de Westminster. Então tem muitos teólogos que antes de Darby defendiam o povo de Israel com a sua singularidade. Não defendiam, portanto, essa a teologia da substituição que hoje prevalece aí no meio amilenista, né? A maioria dos calvinistas defende essa posição, porque eles são aliancistas e tal, mas eu considero equivocada essa posição. Uma outra pergunta, fale sobre a Guerra dos 6 Dias, porque as nações têm tanto ódio de Israel. Bom, aquela guerra que em apenas 6 dias Israel conquistou a Judéia, conquistou Samaria, Gaza, Península do Sinai e o Planalto de Golã. Depois, claro, ele devolveu, mas ele foi uma grande demonstração de força, a Guerra dos 6 Dias. Outra pergunta, o que ocorrerá com a cidade de Jerusalém após o fim do milênio? Ela se juntará à nova? Sim, após o milênio haverá uma última revolta de Satanás, mas depois a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra. Então, claro, se Deus vai fazer novos céus, nova terra, é evidente que não haverá mais essa distinção de Jerusalém terrestre e Jerusalém celestial. No milênio, claro, se menciona Jerusalém terrestre, é Jerusalém mesmo, ali literalmente falando, vai ter o templo no milênio, e muita gente força às vezes a harmonização de Ezequiel 40, 48 com Apocalipse 21 e 22, não tem nada que ver. Apocalipse 21 e 22 menciona realmente a Nova Jerusalém, que é uma descrição, na verdade, do céu. O novo céu é a nova terra que Deus vai fazer. Então, céu e terra hão de ser a mesma greia, entoando aleluias ao meu rei, né? Como diz aquele hino da harpa, e veja que aleluias está no plural. Só aproveitando para fazer um esclarecimento aqui, que alguém diz, olha, não pode dizer aleluias, porque aleluias é glória aos deuses. Veja, preste atenção. Se você disser aleluias, é uma coisa. Agora, o hino que eu mencionei diz entoando aleluias. É uma referência em plural a cada aleluia dos servos de Deus, que vão dizer aleluia. Então, é importante você entender isso aí, para não tirar do contexto. Outra pergunta importante. Israel estava, aliás, tem duas aqui que eu vou juntar. Primeira, Israel estava tendo uma boa relação com o mundo árabe. Acha que algum país árabe irá apoiá-lo? Acredita que teremos risco, outra pergunta, de uma terceira guerra mundial? Então veja, Israel realmente estava em acordo de paz com a Arábia, né? Eles têm aí eles tinham avançado bastante nesse sentido, e alguém acredita até que esse ataque por conta do Hamas, interessante que o Hamas é sunita e a Arábia Saudita também é de orientação sunita. Então veja que parece meio contraditório, né? Porque estava havendo um avanço ali no sentido de acordo comercial com a Arábia Saudita e o Hamas vai e parece que tenta estragar tudo isso. Mas, e aí a pergunta também se teremos risco de uma terceira guerra mundial. Eu vejo que risco existe. Existe por quê? Porque, repito, nós já temos uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia, que por sua vez é apoiada pela OTAN, aqueles países ali do Atlântico Norte, né? Estados Unidos, várias potências da Europa também, apoiam, claro que timidamente ainda, mas apoiam a Ucrânia, até porque a Ucrânia não é um membro da OTAN. Se fosse, aí, claro, a guerra tomaria proporções muito maiores. Mas a OTAN é simpática à Ucrânia e tem ajudado da maneira que pode a Ucrânia, né? Por outro lado, voltando aqui para o Oriente Médio, o Hezbollah é um grupo bem organizado e apoiado pelo Irã,
que se solidariza com o Hamas. Timidamente ainda, não houve assim, um apoio maciço, mas aqueles morteiros que eles lançaram ali no norte de Israel, que graças a Deus não atingiu ninguém fatalmente, mas é uma demonstração de que eles estão apoiando o Hamas. Então a Rússia, como aliada do Irã, né, em parte, só que por outro lado, a Rússia também já deixou claro que ela não pretende fazer nada contra Israel, pelo menos por enquanto. Algumas pessoas já começam a fazer uma associação com a profecia de Ezequiel 38, 39, Gog e Magog, porque Gog ali é a Rússia. Alguém começa a fazer algumas associações que eu acho temerárias. Claro que Gog vai ser um príncipe, um líder que vai formar um conglomerado ali do norte para marchar contra Israel. Só que a Bíblia deixa claro que aquilo ali vai acontecer quando Israel estiver se sentindo seguro, em paz, e mais, Deus vai intervir. Não vai haver um confronto, porque Deus vai intervir e vai ferir Gog, inclusive vai lá na terra de Gog, que é a terra de Magog, porque Gog vai ser atingido lá quando estiver próximo de atacar Israel, e Deus também vai julgar na terra de Magog. Então, é um evento diferente, né, do que está acontecendo hoje. Mas há três grandes forças mundiais que podem convergir para que haja aí, ou podem, algumas podem se juntar contra a outra, e pode haver sim uma terceira guerra mundial. Porque hoje no mundo nós temos três grandes forças políticas, né? Nós temos a força eurasiana, formada por Rússia e China, que aí representa um grande poderio bélico, inclusive em número de soldados. Temos a força ocidental, que é representada sobretudo pela OTAN, Estados Unidos e vários países da Europa, que tem um poderio bélico, mas também, sobretudo, um poderio econômico. E uma terceira força política é a fraternidade muçulmana, que se une, claro, os países islâmicos se unem contra os valores ocidentais. Então, pode haver uma guerra entre Ocidente e Oriente, entre o mundo ocidental e o mundo oriental, se houver, por exemplo, um somatório, digo, de forças, né, eurasiana e fraternidade muçulmana, por exemplo, uma associação de Irã com Rússia, a priori, e tal, a Turquia, também a China. Veja, tudo pode acontecer, nós devemos estar orando, mas o mundo caminha para o fim. Mais algumas perguntas aqui para concluir. Dezenas de escatólogos construindo analogias e teorias usando versículos e textos isolados. É verdade. Outra pergunta. O que está acontecendo é o cumprimento de alguma profecia específica? Mais uma, vou responder todas. Qual texto bíblico diz respeito a essa guerra? Então veja, essas três perguntas. De fato, a primeira é uma afirmação, há muitos escatólogos aí, é a chamada escatologia especulativa, a escatologia aterrorizante, que eu não apoio, claro, não tomo parte nesses movimentos. Qualquer acontecimento, o pessoal já quer buscar uma profecia. Não. As profecias escatológicas, a maioria delas tem lugar a partir do arrebatamento. Mas, irmão Ciro, Ezequiel 37 já não se cumpriu? Ainda não. Se cumpriu em parte. Claro, Israel já se estabeleceu como nação, mas o cumprimento daquela profecia total também abrange a restauração espiritual de Israel. Isso não aconteceu. Claro que o que está acontecendo hoje é uma amostra do que Deus vai fazer. Então Israel já está no seu estado, isso, claro, é um movimento que surpreendeu aí os amilenistas, porque eles até então zombavam dos pré-tribulacionistas e tal, e aí Deus deu uma resposta, porque não é para se brincar com aquilo que Deus estabelece na sua palavra e que vai se cumprir, né? Queiram os nossos irmãos amilenistas ou não, porque eles gostam de espiritualizar tudo. Então veja se nós temos permissão para espiritualizar aquelas profecias de Ezequiel. De maneira nenhuma. Não temos autoridade para espiritualizar ou para alegorizar o que é literal, nem literalizar o que é alegórico. O que é alegórico realmente o contexto mostra que é, mas não é o caso de Ezequiel 37,
38 e 39, Ezequiel 40 até o 48, tudo aquilo vai se cumprir literalmente, e o fato de Israel não ter sofrido a lei da mortalidade dos povos e ter se organizado como nação, como Estado autônomo, soberano, já é uma amostra de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Claro, a pessoa pergunta aqui também se há um texto específico sobre essa guerra. Não, não vejo. Há profecias sobre guerras e rumores de guerras, Jesus falou, existe a profecia de Gog e Magog, que é mais específica, mas eu penso que não há nenhuma profecia específica sobre esta guerra em particular. Esta guerra está dentro do contexto do mundo sendo preparado para o fim. Israel, uma pedra pesada, como a Bíblia diz, né, para as nações. Então não vemos nenhum texto específico sobre esta guerra. Outra pergunta, isso aqui é meio pessoal, né? O senhor concorda com a última fala de Augustus Nicodemos sobre Israel recentemente? Olha, Augusto Nicodemos é uma pessoa muito agradável, uma pessoa com quem eu já estive pessoalmente, já conversamos, já tomamos um café juntos, lá em Campina Grande, naquele evento lá da Consciência Cristã, já nos encontramos no aeroporto. Então, é uma pessoa muito agradável, tenho livros dele, mas escatologicamente falando, ele tem uma posição bem diferente da minha, porque ele é milenista, ele é aliancista, ou seja, ele subscreve a teologia do pacto, a teologia da substituição, né? Então ele entende que a igreja substitui Israel. Então eu sou completamente contrário a essa posição, com todo o respeito, não é? A pessoa do reverendo Augusto Nicodemos, mas ele não vê, por exemplo, as alianças abraâmica, davídica, a nova aliança como perpétuas. Agora, o Estado de Israel, com todo o respeito, né, a sua criação em 1948, foi uma resposta contundente, penso eu, à teologia da substituição, que, a meu ver, não se sustenta, biblicamente falando. Outra pergunta, Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é sinônimo de Armagedon e Apocalipse 19? Não, não tem nada que ver uma coisa com a outra, porque Gog e Magog, Gog da terra de Magog, né, em Ezequiel 38 e 39, não vai confundir com Gog e Magog lá em Apocalipse 20, que é um uso metafórico desse termo, né, Gog e Magog. Agora, Gog da terra de Magog, lá em Ezequiel, o Gog ali, como príncipe, não é o anticristo, porque ali Israel vai estar seguro, em paz e tal. Tudo indica que aquilo ali vai acontecer no início do período tribulacional ou um pouco antes. Porque, claro, a igreja sendo arrebatada hoje não quer dizer que no minuto seguinte começa o período tribulacional. Pode ter aí um período ainda, alguma movimentação antes do início, propriamente dito, oficial, ali, quando o anticristo, claro, vai assinar um acordo com muitos, como está lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Claro que num primeiro momento, se o anticristo vai assinar um acordo com muitos, e com o próprio Israel, com a própria nação de Israel, ele vai ser um aliado de Israel. Então ele não pode ser esse Gog, né? Então Gog é um levante, essa profecia de Gog da terra de Magog, de Ezequiel 38 e 39, é um levante liderado por esse príncipe chamado Gog. Armagedon já é no fim do período tribulacional, esse sim um levante liderado pelo próprio anticristo, marchando contra Israel para destruir Israel, e aí é quando o Senhor vem para intervir em favor de Israel e também estabelecer um milênio na terra, pondo fim, claro, ao período tribulacional. Outra pergunta, o que o senhor quis dizer com canoa furada da escatologia? Eu gosto muito de aprender sobre. Veja, a irmã não prestou atenção no que eu escrevi. Eu disse canoa furada da escatologia especulativa e aterrorizante. Por quê? A escatologia que eu ensino aqui, por graça de Deus, é a escatologia bíblica. Mas muita gente embarca na canoa furada da escatologia especulativa. Foi essa escatologia que eu critiquei lá no meu canal. Todos esses sinais não são evidências de que Jesus está mais próximo de buscar a igreja? São sinais de que o fim se aproxima, mas, repito, o arrebatamento ele é iminente.
Essa história de Palestina ser os descendentes de Ismael e Israel os descendentes de Isaac é bíblico? A rigor sim, porque os palestinos, como povos árabes, claro, de modo geral, eles são descendentes de Ismael, enquanto que os israelitas, claramente, são descendentes de Isaac, né? Já que Jacó, que teve o nome mudado para Israel, e que é o pai das 12 tribos de Israel, ele teve o nome mudado, né, de Jacó para Israel. Então, sendo ele filho de Isaac, é evidente que o povo de Israel tem origem em Isaac. A última pergunta aqui, porque as horas já me mandam parar. Pastor Ciro, quais profecias de Apocalipse se referem só a Israel? Veja, quando a gente lê Apocalipse, a igreja ela está presente apenas nos primeiros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 4 e 5, João já vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos. A partir do capítulo 6 até o 18, o povo protagonista ali, claro, os gentios também são mencionados, mas o povo protagonista são os judeus, é Israel. Israel é o povo protagonista. É mencionado ali textualmente, por exemplo, no capítulo 7, 144 mil que são na verdade 12 mil de cada tribo, perfazendo, cada tribo de Israel, né, perfazendo 144 mil. E também no capítulo 12, ali de modo especial, a mulher vestida do sol, claramente uma referência a Israel. Então Israel aparece muito em Apocalipse, são várias as profecias que constam deste livro. Tá certo? Eu vou parando por aqui, eu sei que tem muita coisa para ser dita, mas eu vou guardar para outro vídeo. O meu objetivo neste vídeo foi fazer uma análise geral dessa guerra de Israel, também para tranquilizar os irmãos que estão pensando que o mundo vai acabar e tal. Não, meu irmão, nós temos que estar prontos para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é iminente. E o mundo, claro, está sendo preparado para o fim. Mas antes que venha aí a grande tribulação, a igreja será arrebatada da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, mas, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e também de inscrever-se no meu canal. Os livros que eu estou aqui apresentando é importante para você crescer em conhecimento. Você vai ter o link deles aqui na descrição deste vídeo. Veja, o que devemos pensar sobre Israel, uma obra excelente, vários capítulos. Você quer entender o conflito israelo-palestino e o conflito árabe-israelense, que é muito maior, tem que ler esse livro, entender a teologia da substituição, que eu mencionei, as alianças e tantas coisas, e esse livro é fundamental. E os outros que estão aqui também, todos eles, você pode adquirir clicando nos links que vão estar aqui na descrição deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.